Bom dia a todos, todas. É bastante alegria que eu tenho hoje aqui conversar com você. Primeiramente, pedindo desculpa, né, pelo fato de não poder estar presente pessoalmente, mas eu não podia deixar de conversar com vocês a respeito da nossa, desse tema que para mim é tão caro, tão importante, né, que é o empoderamento feminino. A mulher no mundo de hoje, né? Qual o papel da mulher no mundo de hoje? E a gente tem muitos obstáculos assim para entender mesmo o papel que a gente tem na sociedade. Então, primeiramente, meu nome é Fernanda Pavelec Vasconcelos, eu sou promotora de justiça e tenho atribuição hoje na primeira Promotoria de Justiça Criminal de Sorriso. E essa Promotoria de Justiça Criminal tem como um dos assuntos, né, que a tratar é a violência ah, doméstica e familiar contra a mulher e o gênero feminino. Então, a gente tem muita coisa para falar aqui a respeito, né, do empoderamento da mulher, as perspectivas da mulher ontem, como foi ontem e como é hoje, né, as perspectivas hoje que a gente tem. Mas a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é que é uma experiência de vida minha, inclusive, não só como mulher, e como mãe, e como esposa, e como filha, mas é uma experiência minha como promotora de justiça, infelizmente, também. Eu não conseguia enxergar além dos estereótipos. A gente constrói crenças na sociedade, né? E estereótipos são isso. São as crenças que a gente constrói socialmente, e acredita, né? Então, se a gente não parar para pensar a respeito desses estereótipos que são criados, a gente vai acabando, vai fazendo julgamentos rasos e, e não consegue enxergar o outro. A gente não enxerga além daquele estereótipo, a gente não enxerga o ser humano como um ser único que ele é. E estereótipos eles servem tanto para mulheres quanto para homens, quanto para pessoas do grupo LGBTQIA+. Então, assim, estereótipos são prejudiciais, que são como preconceitos, né? Então, fica uma dica, né, para que a gente consiga enxergar além desses conceitos sociais aceitos aí, né, que a gente vai partindo dessas ideias coletivamente construídas a partir de um julgamento de mídia, na verdade, hoje em dia, né? Antigamente a construção do estereótipo era diferente, mas hoje muito se baseia aí no que a gente vê em mídias, né? Em redes sociais e mídia como um todo, né? Porque hoje em dia a mídia, ela não é mais só aquele canal de transmissão como a gente tinha antigamente, né? A televisão transmitia, a gente recebia, não. Todas as notícias, todos os blogs e coisas que a gente vê por aí são são vinculados a uma opinião, que vem, né, anotada ali, a gente vai vendo informação e troca de informação em tempo real, né, os comentários e tal, nas reportagens nos dão essa o antigo Twitter, né, são postagens e maneiras muito, coletivas de se dar a notícia, né. É bem interessante. Mas então, assim, eu vou conversar com vocês um pouco da nossa legislação e da história dos direitos da mulher. Vou apresentar aqui uns slides que eu fiz sobre a, sobre a Lei Maria da Penha, né? E
que eu fiz para apresentar para os professores aqui, conversar com eles a respeito. Então eu vou apresentar isso aqui para vocês. Deixa eu só abrir onde que tá isso aqui, para colocar na apresentação aqui. Achei. Acho que vai aqui. A gente vai começar. Então, eu fiz esses slides, mas eles vêm bem, né? Vamos falando sobre a Lei Maria da Penha, porque a gente vai conversar daí sobre alguns aspectos históricos também, né? E aí eu já deixo aqui um pouco de informação, porque tem muito estereótipo criado a partir da Lei Maria da Penha. Primeira coisa que eu vou comentar com vocês é que existem sim pessoas, tá? Não só mulheres, homens e mulheres que se aproveitam da construção que já foi do, do- como é que a gente fala assim, do circo que foi criado em volta da Lei Maria da Penha, né? Eh, São crenças assim de que é uma lei que basta a pessoa falar qualquer coisa ou mentir qualquer coisa, que a Lei Maria da Penha vai proteger só a mulher e tal. Na aplicação do dia a dia, a gente vê que as coisas não funcionam exatamente dessa forma, tá? É claro que a gente precisa sempre acreditar na vítima primeiro. E depois, primeiro a gente acredita em quem está fazendo a denúncia e depois a gente verifica o que está acontecendo. Mas nunca deixa de haver uma verificação. Portanto, se a pessoa está fazendo um mau uso daquele direito de proteção que ela tem, então ela não, ela vai, né, ser punida por aquilo. Obviamente, né, qualquer pessoa que usa de forma inadequada vai receber punição e aquele direito, obviamente, não vai ser efetivado ali naquele contexto, tá? Então, às vezes a gente vê assim a mulher falando que se batendo. Outro dia eu vi um vídeo, a mulher se batendo para incriminar o marido. É, o vídeo que eu vi, se aquilo é verdade mesmo, e eu já vou dizer por que que eu duvidei, se aquilo é verdade mesmo, né? Se aquele fato aconteceu de essa mulher tá sendo, tá fazendo, se batendo para poder acusar outra pessoa, isso não acontece só com a Lei Maria da Penha. Isso pode acontecer com um homem também, né? Em uma situação que não seja a Maria da Penha, né? Ele criar fazer exatamente a mesma coisa, né? E chegar lá e acusar uma pessoa. Ele tá com as lesões, ele acusou a pessoa, ele mostra a lesão, fala quem foi, e obviamente a polícia vai fazer a mesma coisa. Então, em primeiro lugar, aquilo ali não é um privilégio da Lei Maria da Penha. E aquela pessoa ali que naquela situação do vídeo foi uma mulher, poderia ser um homem perfeitamente fazendo uso da legislação brasileira que hoje está em vigor. E é postado daquela forma, como se aquilo fosse exclusividade da Lei Maria da Penha, e não é, tá? Se vocês pensarem bem a respeito, é só fazer esse pensamento aí. Ah, e se fosse diferente, se fosse um homem que se batesse para dizer que foi a mulher. Provavelmente, tá? Com certeza, o policial, porque o policial, o que que ele faz? Ele anota a ocorrência, se está em flagrante, eles vão lá, né? E vão prender o agressor, o suposto agressor em flagrante, tá? Claro, tem um contexto, né, para corroborar as evidências e tal, mas a pessoa chega cheia de lesão, aparente na delegacia ou na polícia militar, obviamente que vai acontecer um boletim de ocorrência, pelo menos vai ser lavrado contra aquela pessoa, aquelas fotos vão ser consideradas contra aquela outra pessoa. Então,
né, para começar, aquilo ali não é uma exclusividade da Lei Maria da Penha, mas quando é apresentado daquela forma, fica parecendo que é um privilégio absurdo que a Lei Maria da Penha dá para uma mulher, tá? E pessoas que usam da lei para se beneficiar de uma forma ilegal, existe muito e também não é exclusividade de mulher, tá? Então vamos, e isso já é uma construção contra a Lei Maria da Penha, tá? Tem muitas pessoas e a gente tem que ter cuidado porque as mulheres acreditam nessa campanha, tá? E apoiam esse tipo de coisa. Então, eu vou explicar para vocês o que que aconteceu, por que que a Lei Maria da Penha foi criada. A Lei Maria da Penha, ela foi, na verdade, uma imposição da Corte Interamericana de Direitos Humanos. É, a Comissão, Interamericana de Direitos Humanos instaurou um procedimento a partir da reclamação que a Maria da Penha fez diante da comissão, né? Por quê? Ela sofreu duas tentativas de homicídio. Na segunda, ela acabou ficando paraplégica e a justiça brasileira não puniu adequadamente, né? Também não apurou de forma adequada aqueles crimes e, portanto, a comissão, quando ficou sabendo dessa falta, instaurou um procedimento. Ia ser apresentada uma denúncia, mas o Brasil reconheceu, né, o erro e fez a Lei Maria da Penha, que é um marco jurídico importantíssimo no Brasil, moderno, um exemplo, né, inclusive muito positivo aí para o mundo, né, e todos os países que levam a sério o problema da violência contra a mulher, eles acabam adotando legislações muito parecidas, né, com medidas protetivas, como as que são previstas na Lei Maria da Penha, é, de forma idêntica, né, ou até mais severas. Então, a Lei Maria da Penha, ela foi criada nesse contexto histórico, né? Eu estou falando, claro, um passando aqui a história da Maria da Penha. Ela, queria dizer para vocês, existe uma campanha para desmoralizar a Maria da Penha, com financiamentos altos por pessoas que têm interesses, né? E são extremamente machistas, né? Que não entendem a gravidade do problema que é a violência doméstica contra a mulher e a violência de gênero contra a mulher, porque a Lei Maria da Penha também protege a mulher nesse todo, não só no contexto da violência familiar. Então, a Lei Maria da Penha, que é nosso marco jurídico, ela surge nesse contexto histórico, né? De atenção a um possível julgamento internacional do Brasil. O Brasil foi condenado por não punir e não apurar adequadamente crimes contra mulheres, por exemplo, num caso de um homicídio contra a Márcia Barbosa, né? Foi um homicídio que aconteceu na Paraíba, em João Pessoa, e a Márcia Barbosa ela foi morta por um deputado estadual na época. E assim, o deputado chegou a ser condenado depois de 10 anos de esperando por um processo, por uma resposta, né? 10 anos depois do homicídio, ele chegou a ser condenado pelo Tribunal do Júri, de João Pessoa. No entanto, ele conseguiu atrasar tanto esse julgamento e a própria investigação dos fatos, porque ele era deputado e questões jurídicas com relação à imunidade que ele tinha, que nada tinha a ver, na verdade, com o homicídio que ele praticou. A imunidade parlamentar, depois daquilo, também foi objeto de sanção, né? Nessa sentença, para que se regulamentasse de forma
que tivesse a ver, né, com o cargo que ele exercia. O homicídio não tinha nada a ver. Obviamente que a imunidade parlamentar ela guarda relação direta com o exercício do parlamento, né, ali do poder legislativo, ou seja, né, da vereança, do fato de ser deputado, ele tem que poder apontar determinadas condutas que ele entende legal, e ali, no caso, quando ele mata uma mulher com quem ele estava se relacionando, nada tem a ver aí com o cargo que ele estava exercendo e, portanto, a imunidade não poderia abranger isso. É, então, essa sentença também faz menção a esse fato, né? E condena o Brasil aí por omissão, né? Na apuração e na punição do crime. Por que na punição? Porque, em que pese ele tenha sido condenado 10 anos depois do crime, é, o que não é um prazo razoável, diga-se de passagem, mas em que pese ele tenha sido condenado, ele recorreu em liberdade, um absurdo que eu também acho, né? Porque ele já estava condenado, então ele recorreu em liberdade e acabou morrendo enquanto esperava o julgamento do recurso, ou seja, ele nunca pagou pelo crime que ele cometeu. E a Márcia Barbosa era uma mulher negra e pobre, né? Ahn, ou seja, era uma pessoa invisível, né? Os piores índices de discriminação são contra mulheres negras, né? Que a gente tem. Enfim, eu vou seguindo, porque senão a gente não chega no final. O que que acontece? Então, voltando aqui para a Lei Maria da Penha. Então, a Lei Maria da Penha ela foi criada para essa proteção, que é uma proteção que não é só criminal. A Lei da Maria da Penha, ela traz uma proteção integral para a mulher que está em situação de violência, seja essa violência qual for. Então, ela vai muito além do crime, né? A Lei Maria da Penha, ela alerta para o problema social que é a violência contra a mulher. Ela abrange a mulher de uma forma integral, dentro da família. Isso acaba sendo um problema social muito grande. A gente precisa trabalhar muitas coisas para a gente poder ajudar uma família que está num contexto de violência doméstica e uma mulher que está num contexto de violência. Então, assim, é importante que se saiba, né, que a Lei Maria da Penha, ela não tem um âmbito de aplicação restrito a crimes, tá? É, aqui eu já falei com vocês, né, sobre como foi criada a lei, né, os objetivos, né, que é prevenir e erradicar a violência doméstica contra a mulher, mas aí e abrangendo os tipos de violências que todo mundo sabe, né, psicológica, física, sexual, patrimonial, moral. Então, assim, tem muitas vezes que nem vai ter um crime relacionado com a violência, né? Isso principalmente quando a gente fala aí do preconceito, né, dos estereótipos que são lançados contra mulheres, e nisso nós, mulheres, temos que ficar muito atentas. Por quê? Como eu disse, a gente é criado num contexto há muitos séculos, né, de dominância do patriarcado, né, de dominância do homem. O homem tem a tarefa de ser tanto que é histórico, a mulher, quando começou a sair para o mercado de trabalho para ajudar na renda doméstica, ele recebia mais que a mulher pelo mesmo serviço na fábrica, né? Lá no tempo da Revolução Industrial, né? Crianças e mulheres trabalhavam, faziam o mesmo trabalho que o homem, mas o homem recebia mais que a mulher. E aí, o dia 8 de março, que foi um incêndio numa fábrica, né, onde as mulheres estavam protestando por esse direito a salários iguais, que pegou fogo, né, botaram fogo. É, e aí, muitas vidas se perderam. E hoje a gente agradece a esse movimento feminino e ao movimento das minorias aí, que é o LGBTQIA+, o progresso de muitos direitos humanos para todos,
né? Não só para mulheres e não só para o público LGBTQIA+. A gente, o que se tem de progresso em termos de direitos humanos dentro do Brasil se deve à luta aí desses grupos e por isso fundamental importância esses grupos, né, que defendem, que lutam por direitos, porque eles são uma fonte de união desse público que é minoria, que sofre com os preconceitos, né? E que consegue enxergar isso de uma forma mais clara que o restante da sociedade. Acaba chamando atenção para aquilo ali e vai dando passinhos, mas são pequenos, mas ainda bem, é para frente, né? Não está parado, a gente está avançando. O cenário hoje em dia, é claro, é preocupante, a gente tem aí algumas reviravoltas no cenário político nacional e internacional, mas que a perspectiva parece que vai para o lado contrário, né? Vai para trás, mas a gente tem, ao longo da história, tem se deparado aí com avanços conquistados pela luta, né? Dessas minorias aí tem conseguido alguns resultados e a Lei Maria da Penha, todos esses processos eles são acompanhados por esses grupos, né? São por representantes desses grupos, e a gente vê que a batalha realmente ela é enfrentada e as conquistas são ganhas por essas minorias, né? Do feminismo, né? E do público LGBTQIA+. Eu vou falar em minorias daqui para frente, a gente vai entender como esses dois grupos que eu mencionei aqui. Então, assim, é, é, esses, essas pessoas, e a gente deveria adotar por bem isso, elas enxergam esse histórico, né, de dominância do patriarcado, e elas vêm apontando, né, isso. O que que acontece? Ah, desde sempre a mulher foi submissa ao homem, o homem era o chefe da família, enfim, né? A gente tinha até pouco tempo atrás as mulheres dependiam do marido, né, para ser consideradas. Elas não eram consideradas plenamente capazes. O marido era o chefe da família. Isso tudo estava escrito na lei, né? Então vejam que quando a Constituição de 88 vem e diz que homem e mulheres são iguais perante a lei, ou seja, ele traz a igualdade, a gente achou, ai, que bom, é, agora todo mundo é igual e nenhum direito vai ser mais violado, existe uma igualdade. E a gente esqueceu que, na verdade, a aplicação da lei e a previsão daquilo são coisas diferentes. Para se ter uma noção, isso precisou ser dito, né, expressamente na Constituição Federal, para que daí alguns dispositivos legais fossem reformados, porque inconstitucionais, né? Porque atentava contra esse princípio da igualdade. Só que eu digo para vocês que essa igualdade ela é só formal, ela não é material, ela não existe na vida real. Por que que eu estou falando isso? Porque é verdade. Não, não é por isso. Não é porque eu tenho razão, não é porque é verdade. É porque a gente constata essas coisas. Só, e por que que eu mencionei aí nesse histórico de patriarcado? Porque o machismo, e tem aí séries muito legais, eu falava com a Aline ontem mesmo sobre uma série que eles até me indicaram para assistir. Tô achando aqui para passar para vocês, mostrar o print aqui da série. Mulheres que brigaram por direitos, né? E ó, as leis de Lydia Poet. Eu não sei se fala assim, né? Mas é interessante ver. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Se vai aparecer. Aí. Parece que é na Netflix. E E é interessante anotar que tem um também sobre a primeira mulher que foi
juíza da Suprema Corte norte-americana, né? E ali a gente vê muito desse preconceito que existia contra a mulher exercer, por exemplo, as profissões ligadas ao direito, e advogar principalmente, que é esse dessa série e da própria. Essa série vai passar aí entre 1800 e 1900, ali início, né, de 1900 até 1920, se eu não me engano. E a outra, e que é um filme esse da Corte Norte-Americana, da Suprema Corte Norte-Americana, se passa lá pela década de 50 e 60. E quando ela estava na faculdade, né? Os professores não tinha banheiro para mulher na faculdade, só tinha para homem, né? Eh, Quando ela foi procurar emprego, nenhum escritório de advocacia contratava, a não ser como secretária, porque era considerada uma função da mulher, não advogar, mas a função de secretária, né? Então, assim, para vocês verem de onde a gente vem. E o machismo, apesar dos avanços que a gente já teve até hoje, tanto que está escrito na Constituição que homens e mulheres são iguais, e eu já vou contar para vocês uma história das pessoas que fizeram essa Constituição e dos deputados e senadores que estavam na época, né, contestando o poder constituinte. Mas, assim, é, infelizmente, a gente vive tanto esse machismo há tanto tempo e os avanços, eles são pequenos, por mais que eles sejam caminhem sempre para frente, como eu falei, eles são demorados e principalmente para que isso seja, para que o avanço seja normalizado, demora muito, porque a gente vive nesse contexto de machismo estrutural. É estrutural, é difícil porque como ele acaba sendo normalizado, na nossa cultura, na sociedade, na nossa educação, na nossa vivência social, a gente se acostuma e não vê. Esse é um problema muito sério, porque o machismo ele gera a violência. Como que o machismo gera a violência? Esses estereótipos, que são essas criações que a gente vem trazendo de séculos, né? A dificuldade de se ter essa mudança de cultura que anda a passo de lesma, né? Infelizmente, mas é assim. É, é- Essas mudanças elas vão acontecendo de modo muito tímido, né? E o machismo ele vai funcionar da seguinte forma: ele chega num nível que o homem aceitando essa proposta e ele é educado desde pequenininho, aquele negócio do azul e do rosa, sabe? A gente não se dá conta do impacto disso, mas olha só. O azul e rosa é só um símbolo, tá? Não é que ninguém tenha que botar um berço, uma cor rosa para uma menina. Não é isso. A gente não. É óbvio que não é sobre isso que a gente está falando, de incentivar. E esse é o principal erro aí quando se fala em perspectiva de gênero. Gente, primeiro, não é perspectiva de gênero, tá? Não é isso. Quando a gente fala em gênero feminino, a gente está falando de qualquer atentado contra a mulher, tá? Contra o sexo feminino também, mas contra quem se identifica, claro. Mas que a gente, por que o azul e o rosa são símbolos desse problema? Porque a sociedade ela vai criando assim como o azul e o rosa, porque a gente pode também usar um amarelo, um lilás, um azul bebê, né? Umas cores tão lindas assim, que vão fazer lá um salmão daquele tipo algodão doce que eles estão falando hoje, né? Vão ficando tão lindos, né, para a menina, mas essa convenção do azul e rosa e é símbolo por quê? Porque quando a gente vai avançando na educação das crianças,
muitas vezes por a gente até ter medo do preconceito, a gente não pode até não ter, mas tem medo do preconceito que aquele filho vai sofrer se ele sair daquele padrão que é esperado, né? E isso acaba atingindo a mulher por quê? Porque isso empodera o homem. Como? O homem aceitando para si essa tarefa de ser o machão, essa coisa de comportamentos pré-definidos para homem e para mulher, né? Então, é um símbolo azul e rosa porque são comportamentos pré-definidos que são esperados de um homem e de uma mulher. Tudo que sair desse comportamento que é esperado para o homem e para a mulher vai gerar uma irritação. E dependendo da pessoa, vai haver violência para corrigir aquele comportamento, né? Então, o que que acontece entre o homem e a mulher? Óbvio que entre sexos existem naturezas biológicas, e isso não se nega de forma nenhuma. A gente fala de igualdade, igualdade legal, igualdade de direitos, tá? A gente não imagina que um homem e uma mulher vão ter acesso, por exemplo, a um tratamento de saúde de forma diferente, porque um é homem e porque o outro é mulher. Se cada um de nós parar para pensar a partir desse exemplo simples, qualquer ser humano, não importa como é que ele acha que ele tem esses direitos, e por isso é importante que a gente entenda a partir dessa perspectiva, né? É, qualquer ser humano. Então, as pessoas são seres humanos. Ponto, acabou. Não vamos debater a respeito de orientação sexual, de como a pessoa quer. Mas para a gente ter essa leitura, aqui todo mundo concorda, né? Ok. Para a gente entender isso, o quanto é importante que os nossos filhos sejam educados não com comportamentos preconcebidos. Por quê? Porque uma mulher pode gostar sim de jogar futebol. E tudo bem. Uma mulher pode querer sim não ter filhos, não ser, não trabalhar em casa, trabalhar só fora, decidir que a carreira é uma coisa importante, ela vai se dedicar integralmente para aquilo e não para uma família. E tudo bem, não quer dizer que ela seja homossexual, se ela não quiser casar, se ela não quiser filhos, né? Que a gente está acostumado a esperar e a gente educa os nossos filhos para isso. E eu mesma educo os meus filhos para que eles tenham uma família, para que eles se casem. A gente é educado com isso, né? Ah, uma forma, uma família e tal. Tem pessoas que não vão ser felizes dessa forma, né? Então, assim, e eu tô fazendo já uma autorreflexão, acabei de me dar conta que eu oriento meu filho para ter um comportamento que eu acho bom, mas ele é um estereótipo, sim. E ele pode sim ser feliz fora de um casamento, qualquer um pode, né? Então a gente vê muitas mães solo por aí, muitas mulheres que não se casam, muitos homens que não se casam e tudo bem, são felizes. Entendem? Então, assim, quando a gente constrói um padrão de comportamento e entende de forma social que aquilo deve ser seguido por todas as pessoas, a gente está errando. Porque cada ser humano é individual e o que é bom para um pode não ser bom para o outro e a gente tem que respeitar porque tudo bem. Os direitos são iguais de escolher o que é bom para cada um, para si, né? E tá, enfim, Fernanda, quando é que chega essa parte da violência? Quando o homem que tem essa vantagem biológica, né? Independente da formação sexual, da orientação sexual que ele vai adotar, o homem, a pessoa que nasce, né, com os hormônios e que nasce com o sexo masculino, ela tem uma superioridade de força. No momento que ele entende que existe uma conduta pré-concebida, vamos considerar aí uma família, né, onde tem um pai, uma mãe e filhos. A nossa sociedade tem o padrão de entender que o homem tem determinadas tarefas e as mulheres outras. É, e a partir desse pressuposto de que o homem é o chefe da família, de que o homem
precisa, né, desenvolver esse papel de que a mulher vai cuidar da casa, a mulher acaba sobrecarregada. Quando ela, de alguma maneira, seja com o comportamento ou com a fala, contesta aquilo que o marido espera. Eu estou falando de uma família que a gente está inventando aqui o exemplo, mas é o que acontece muito. A mulher, por exemplo, um caso que eu já tive isso mais de uma vez, aquela mulher deixou de estar com o almoço na hora que o homem, que o marido tinha costume de comer e tinha predeterminado como bom para ele ali, para a família, né? E ele bateu na cabeça dessa mulher com uma panela. O que que aconteceu aí? A gente viu o estereótipo funcionando. Ele se achou no direito de corrigir de forma violenta a esposa, porque ela não respeitou a função dela de forma eficaz, né? De fazer a comida para ele que estava trabalhando. Então ele bateu para corrigir. Todos os comportamentos de mulheres que não estão de acordo com o que aquele homem espera no machismo dele, no estereótipo de que ele deve ser respeitado, é, e ele vê, portanto, a partir daí a mulher como um objeto e o público homossexual, ele vê, mas principalmente os homens que se identificam como mulher ou que pelo menos não seguem aquele padrão, porque o homem pode não se identificar como mulher, mas não seguir um padrão de adoção de parceiro do outro sexo e querer um parceiro do mesmo sexo, enfim. Existem muitas variações, cada ser humano é um. É, quando ele vê que aquele outro homem, aquele coleguinha lá, não está seguindo o padrão, ele exerce a violência contra aquele homem também, para corrigir. Porque como assim eu estou seguindo aqui o padrão de comportamento que foi receitado para mim e tu não vai? Vai sim. Ele se irrita de tal forma que ele emprega violência. E por isso o machismo tem que ser combatido. Por isso a gente precisa se dar conta desse machismo. Deixa eu ir adiante, porque senão a gente não termina, né? É, Então tá, eu falei sobre os tipos de violência com vocês, né? É, Falei é, desse contexto, né? De, de violência, né? Deixa eu ver aqui, eu vi que não estava passando. Os tipos de violência e tal, violência financeira, falei sobre esses tipos já com vocês, né? As medidas protetivas, né, estão previstas na Lei Maria da Penha, isso não é o assunto aqui nosso, né? O acolhimento que é dado à vítima é importante, e eu já falei no início, essa legislação, ela não prevê só essa questão de proteção criminal, tá? Ela é muito mais ampla e envolve até mesmo um padrão de atendimento, porque as pessoas têm muito preconceito contra mulheres que sofrem violência, infelizmente, principalmente porque elas voltam com os agressores. Elas tornam a manter relações, seja ela mãe para filho, marido e mulher, sabe, vó e neto, irmão com irmã. Por quê? Por que que volta? Porque aquela pessoa que agrediu não é sempre, todos os momentos da vida, um agressor. Ele tem momentos bons. E a gente que está de fora, que não sofreu agressão, não entende isso. Né? Então, mas existe um preconceito muito grande em relação a isso, e essa lei ela prevê, né, tanto assistência jurídica, seja para outras questões relacionadas à família, enfim, toda a família sofre, e, portanto, toda a sociedade, né? É um contexto muito maior que só o âmbito criminal. É, a punição e tal, né? Os casos de sucesso, aqui eu já falei da Maria da Penha. Ela é uma mulher que hoje anda com segurança, ela está ameaçada de morte, né? É, como muitas pessoas que defendem direitos humanos, por esses grupos, né? É absurdo a gente pensar isso. Eu jamais ia pensar isso se alguém não me falasse diretamente. Não, ela está ameaçada, ela não tem nem saído muito de casa, porque
existem pessoas que não se conformam, né, com o ativismo dela, com a luta por direitos para uma sociedade melhor para todos nós, né? Como que pode alguém se incomodar com isso? Então, esses protestos e mobilizações, como o grupo de mulheres aí que a Aline está representando, aqui de Sorriso, são muito importantes. Eles trazem conhecimentos, eles alertam, né? E eles fazem as conquistas. E esse empoderamento feminino, né? O conhecimento a respeito, não só da Lei Maria da Penha, mas de tudo, sabe, profissionalizar mulheres, dar estudo. A mulher, ela pode sim optar por ficar dentro de casa, mas ela mesmo estando ali, é importante que ela tenha meios de garantir uma independência financeira, porque ela pode se ver em determinadas situações de falta do marido. Ela pode se ver em determinadas situações que de repente vai ser o provedor daquela família porque a mulher escolheu. Isso é uma escolha de cada mulher. Isso é uma escolha de cada pessoa, o que ela quer. Se eu vou me realizar cuidando da minha casa e da minha família, ótimo, mas isso precisa ser uma escolha. Não pode e tem que ser uma escolha. Não pode ser uma imposição, sabe? Se é uma família construída por um marido, por uma mulher, por dois homens ou por duas mulheres, mas se uma família é construída por um casal, seja ele como for, é construída por um casal, os dois precisam fazer e dividir todas as tarefas, né? E isso vai depender ali da convenção de cada um, tá? É, o que tem acontecido muito é que os homens acabam tratando as mulheres como um objeto, né? Eles se sentem possuidores daquela companheira, daquela esposa, da namorada, e isso acaba redundando em morte, muitas e muitas e muitas vezes. Os números são muito expressivos e é esse sentimento de posse que move a pessoa, sabe? Porque ele não consegue perder aquele objeto que é dele, principalmente se outro homem tomar conta daquilo, né? Então, o empoderamento feminino, ele vai ajudar a mulher não só em situações de separação, né? Que ela precisa decidir por isso, pode ser que o financeiro ele não seja um fator determinante na decisão da mulher, mas vai ser um fator que vai ajudar ela a poder ter isenção, pelo menos nesse fator, né? Que é um fator objetivo de como eu vou me sustentar se eu me separar, né? Então, é importante essa independência financeira e, portanto, esse empoderamento que a gente fala. Ela precisa saber fazer alguma coisa. Ela precisa dessa informação, sabe? Às vezes a gente não gosta de estudar, mas isso é importante. Às vezes pode fazer a diferença. E hoje tem tantas formas, né? A gente estuda por vídeo, áudio, né? A gente não gosta de ler, mas tem audiobooks hoje de muita coisa. Então a gente pode, às vezes, estar fazendo alguma coisa em casa e estar ouvindo um livro bem legal. Eu, muitas vezes, eu ouvia audiobooks que eu gostava demais, assim, eu comecei a ouvir no trânsito. Eu ia de uma cidade para outra, porque eu morava numa cidade e trabalhava em outra, e era mais de uma hora de carro. E eu me dei conta que eu estava tendo pensamentos, eu ia ouvindo música e eu estava tendo pensamentos que não eram legais, né? Eu ficava muito fixada naquele medo de sofrer um acidente na BR-163, né? Eu vinha de Lucas aqui para Sorriso, bem no início, quando eu cheguei aqui. E quando eu me dei conta que eu estava fixando meu pensamento nesse medo, durante, né, as viagens, principalmente porque a gente passa por muitos apertos, né? Tem muito motorista ruim aí que coloca a vida da gente em risco em ultrapassagem. Eu comecei a ouvir audiobooks, né? Comecei a baixar, tem YouTube, tem um monte de recurso aí hoje em dia na internet que a gente pode baixar esses audiobooks e ouvir. A minha vida mudou. Primeiro porque aquele tempo que era perdido, né? Eu comecei a ganhar, né?
E segundo, porque eu devorei milhares de livros num tempo que eu não tinha um ganho, né. Então, eu li não, né, eu ouvi muito livro, assim, é uma dica bem legal essa, para quem quer aprender algumas coisas, né, ouvir podcasts. Hoje a gente tem muito recurso para acessar informação e se empoderar. Depois aí a gente pode passar dicas, né, de vídeos e canais e podcasts aí para vocês, que trazem muita coisa legal e que a gente não precisa necessariamente sentar para ler uma coisa, assim. Tem leituras que também são chatas, né, então a gente já pega alguém comentando sobre aquilo e a gente aprende. Aí tem que ser alguém de confiança, né, que vai trazer para gente uma informação e não uma opinião, né. Ou para depois a gente saber diferenciar uma opinião, se ela é boa ou se ela é ruim. Mas enfim, vamos seguir aqui, porque eu separei, eh, o histórico, né, eu já conversei com vocês, eh, isso aqui foi uma coisa interessante que eu coloquei nesse slide, porque é uma coisa tão recente, né, da nossa vida. A mulher, ela foi, conseguir o direito a voto não faz tanto tempo, né, e teve uma eleição que foi anulada no Brasil. Deixa eu ver se eu anotei aqui a data. Se eu não estou enganada, foi em 1937, mas eu não me lembro mais, faz um tempinho já. Eh, e parece que foi em São Paulo. A eleição foi anulada porque as mulheres haviam votado. Obviamente isso atendeu direitos, da outra parte, né, que perdeu, porque, por que um voto de uma mulher ia atrapalhar e anular uma eleição, né, mas enfim, não estava previsto na lei que a mulher podia votar. Olhem o absurdo, isso porque e hoje a gente fala, né: "Ah, para que todos e todas, se todos já é, hã, um pronome impessoal, usado, né. Se entende quando a gente usa no masculino que é para todos e todas. Mas na nossa história do Brasil, o artigo que era usado na lei foi utilizado, né, porque estava lá escrito que todos, foi utilizado, portanto, o artigo do foi utilizado como, desculpa, como fundamento para excluir o direito de voto da mulher. Então, quando a gente percebe, às vezes a gente acha chato de ir lá, né, porque hoje a gente tem tanta dificuldade de saber quem é bom, quem é ruim, a gente acaba se voltando contra isso, mas a nossa participação, na democracia é tão importante e ela foi conquistada tão duramente, a voz das mulheres precisa estar presente. Hoje a gente encara o objetivo e eu até vou encerrar nisso aqui, né, nessa questão do voto, porque fica aí um recado também, né, e a gente já está aqui há 50 minutos falando. Fica um recado importante, para que a gente passe a pensar, como é importante que a gente tenha acesso à informação e mais do que isso. Hoje a gente está brigando por espaço, para fazer as leis. A gente está brigando por espaço nas cúpulas de decisão. A gente está brigando por espaço, por que é importante que a mulher esteja nas cúpulas, que a mulher esteja lá como um poder, como uma pessoa que possa também tomar decisão. Porque muitas coisas, eh, que a sociedade enfrenta, muitos problemas, muitas mazelas, elas são vistas e entendidas só pelas mulheres, tá. Eh, não só mulheres, as minorias precisam ter vozes, em parlamentos, em cúpulas de órgãos públicos e de empresas, para que a democracia seja efetiva. A gente conhece a palavra democracia como a vontade da maioria, e está errado isso. Democracia não é a vontade da maioria, tá? Democracia é a participação de todos como iguais. Então, quando a gente fala em democracia, não é a vontade da maioria.
Esqueçam esse negócio da eleição, quem a maioria ganhou. Não é isso. Democracia é o respeito à vontade de todos, a participação de todos. Então, quando a gente elege um presidente, ele não vai governar para aqueles 50% mais um. E eu não estou falando de esquerda ou direita. Eu estou falando que, uma vez eleito, ele tem que pensar no 100%. E a participação de cada pedacinho desses grupos que compõem o 100%, eles precisam ser ouvidos. Por isso, a gente precisa estar lá. A voz da mulher precisa ser ouvida. A voz das minorias precisam ser ouvidas, para que a sociedade seja justa, tá? E aí a gente poderia falar mais muito tempo. A Aline tinha me pedido 15 minutos, eu estou aqui há 52 minutos falando. Eu vou pedir que a Aline deixe para vocês o telefone aqui da promotoria. Entre em contato aí com o nosso grupo. Eu posso, de forma mais fácil, atender vocês e atendo com todo carinho. Eu adoro falar sobre isso. Eu atendo vocês, eu tenho uma possibilidade maior na parte da manhã, porque a gente não tem atividades na vara criminal, que são audiências. Eu tenho audiência todos os dias de tarde, infelizmente. Então, fica o meu abraço, o agradecimento pelo convite para estar com vocês. E mais do que isso, eu espero que eu tenha a oportunidade, né, de estar com vocês num outro momento, num horário, ou de noite, né, também de manhã e de noite eu tenho possibilidade de atendê-los. Então, fica o meu abraço, meu agradecimento, e a gente está à disposição. O colega que trabalha em Itaúba e Santa Helena, que é o Márcio, não consegui falar com ele, mas tenho certeza, que é uma pessoa que vai sim atendê-los, se precisarem. Mas eu estou à disposição, é um tema que eu amo. Um grande abraço a todos e até mais.